Boa noite, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso evento. É um prazer enorme estar com vocês nessa noite. Uma noite que, para a gente, um marco aí na terapia infusional. Muito, muito, muito obrigado. Sejam fortemente acolhidos. Estou vendo aqui no chat muitos nomes aí do time da terapia infusional do Brasil. Muito feliz com esse encontro. Embora a distância da virtualidade nos deixe afastados, eu me sinto muito integrado a vocês. Gostaria que vocês compartilhassem exatamente desse meu sentimento de gratidão e também de felicidade por esta hora, por esse momento, por esse encontro. Né? Eu fico muito, muito feliz em estar com vocês aqui. Eu vou dar alguns minutinhos para que os nossos colegas que por alguma razão ainda não entraram estejam chegando, a caminho aí da nossa live. Os convites foram distribuídos a nível de Brasil, então tem muita gente chegando aí. Estou muito feliz com a presença de vocês. Só dá um tempinho para que todos cheguem, para que eu comece e ninguém sofra aí nenhuma falta de informação. Uma noite muito rica na terapia infusional, um tema muito atual, novo, e eu espero que vocês gostem do que montamos com muito carinho para vocês, do que está por vir essa noite e de tudo que nós preparamos para que vocês sintam-se acolhidos e abraçados e ricos aí de informação científica com pessoas de um gabarito altíssimo, que são os nossos convidados. As perguntas deixaremos concentrada para o final da nossa live, então podem ir colocando as perguntas aqui no chat. Todas que vocês tiverem, as dúvidas, tudo que vocês tiverem, façam de perguntas, escrevam, que ao final discutiremos aí o máximo possível e guardaremos elas para que as que não forem oportunas de responder hoje, com certeza enviaremos a resposta para vocês. Algumas perguntas são bem importantes aqui, vejo que o pessoal pergunta sobre o certificado, isso ao término enviaremos um link para que vocês preencham e recebam esse certificado, e dessa forma consigam apresentar na instituição ou no trabalho, ou guardar como uma recordação desse evento que foi feito com muito carinho para vocês. Tudo bem? Mais alguns minutinhos. São 20 horas e 3 minutos, horário de Brasília, dia 18/8/2021. Falaremos aí bastante sobre um tema muito atual, que são as novas tecnologias. Quando falamos em terapia infusional hoje, muitos dispositivos lançados a nível de mundo e muita coisa chegando no Brasil. Nós representamos um grupo de empresas hoje, a Hemocat Cat Care. A Hemocat é uma empresa brasileira com sede em Salvador, na Bahia, com 30 anos de mercado, com foco aí em importação de soluções médicas. É uma empresa que visa e prima por alta tecnologia em saúde. 30 anos, muita história, muito aprendizado e muitas novidades no Brasil através deste grupo. O Grupo Cat Care é uma empresa, uma fábrica do grupo, com uma missão de construir soluções inovadoras no Brasil e, com isso, solucionar aí muitos problemas, muitas lacunas que encontramos no sistema de saúde. Estamos nos aproximando aqui do início, são 20 horas e 4 minutos. A chamada hoje será a experiência com catéter midline em 2 grandes hospitais de São Paulo, novas tecnologias de terapia infusional. E eu vou convidar aqui, apresentar a vocês, minha colega enfermeira Jerusa de Oliveira Armani, enfermeira graduada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, especialista em pesquisa clínica pelo Invatari, MBA em Gestão em Saúde pela UniSPG, atuando há 6 anos em terapia infusional no Hospital Samaritano de Genópolis. Jerusa, seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença. Boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Vou compartilhar o máximo de informação que eu conseguir. Espero que seja muito legal.
Que bacana, que bacana. Aproveito o momento aqui para dar as boas-vindas também ao nosso ilustríssimo convidado Ronald Barbosa, enfermeiro graduado pelo Centro Universitário 9 de Julho, pós-graduado em Gestão da Qualidade em Saúde pela Faculdade Israelita Albert Einstein e atuando há 8 anos em terapia infusional no Hospital AC Camargo Cancer Center. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua presença, Ronald. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço o convite, Giovana, e espero que a nossa live seja um sucesso. Que legal, que legal. Muito, muito obrigado. Sintam-se aí, parabéns pela iniciativa e sintam-se fortemente abraçados com o nosso muito obrigado por fazer parte do nosso time aqui junto à nossa companhia. Então, eu vou convidar a Jerusa para começar a sua explanação. Jerusa, fique à vontade, a casa é sua. E play. Vamos lá. Mais uma vez, é muito bom poder compartilhar um pouquinho de toda a experiência de um cateter super novo, né, aqui no Brasil. Então, a ideia, como a gente tem um público muito diferente que está participando, a ideia é poder compartilhar desde a definição, história do midline, até ajudar vocês, para quem pensa em usar, a tomar decisões em relação aos processos decisórios em cada instituição. Então, definindo o midline. Como o próprio nome diz, né, um catéter de linha média. O que significa ser um catéter de linha média? É um catéter insertado numa veia periférica, mas que a gente tem a extremidade distal também desenvolvendo numa veia periférica, uma veia periférica profunda. Essa extremidade distal vai estar lá no terço distal do braço do membro superior direito ou esquerdo, qual for de escolha. Tá? O midline, ele está no meio do caminho entre os acessos, os catéteres intravenosos periféricos, que tem aí de 3 a 5 centímetros. Hoje a gente tem catéteres periféricos mais longos, de 8 a 10, mas ainda assim o midline está no meio do caminho entre os catéteres periféricos e os catéteres de FIC, que tem aí seus 30 a 60 centímetros. Ele tem uma composição de 20 a 25 centímetros e mesmo material dos outros catéteres, poliuretano ou silicone. Por que a gente optou-se por usar o midline? Né? Pela localização da ponta, numa veia maior, com maior fluxo, permitiria uma hemodiluição do medicamento e aí diminuiria o risco de flebite e de infiltração, aumentando aí o tempo de permanência desse dispositivo. Então, lá na década de 50, teve relato da primeira utilização desse catéter, e ele foi utilizado justamente em pacientes cirúrgicos em que não tinham condição de acesso venoso periférico, precisaria de uma terapia mais prolongada, e não quiseram invadir um catéter central justamente porque se acontecesse uma infecção de corrente sanguínea, deveria se reportar. E sendo um catéter periférico, a gente não teria que reportar, a gente não no Brasil, mas lá fora, não teria que reportar a infecção de corrente sanguínea. Então, essa foi a grande decisão para usar esse tipo de catéter. Aí, lá na década de 80, a gente tinha enfermeiras habilitadas passando esse tipo de catéter beira-leito. Dificultador do processo, técnica de inserção. Então, a técnica utilizada era a punção direta. Quem faz punção direta aí sabe que a gente não utiliza ultrassom para esse tipo de punção. E a veia puncionada é uma veia superficial, visível ou palpável. Geralmente, essas veias estão lá na fossa cubital. Então, é um local de inserção muito ruim, muito perigoso para um catéter de maior calibre, aumentando aí o risco de incidência de eventos adversos, inflamatórios, trombóticos, né? Mas isso se estendeu aí a utilização desse tipo de catéter por mais 10 anos. Lá na década de 90, 2 autores resolveram contar sobre os eventos adversos. E aí começaram a publicar artigos sobre eles. Basicamente sobre infiltração e trombose. Tá? E ali, lá no final da década de 90, esses catéteres começaram a ser removidos do mercado, porque viram que tinha, assim, preocupava a grande quantidade de eventos por conta da técnica de inserção.
Depois que eles foram removidos, no começo desse século, resolveu-se mudar a técnica de inserção e o material do catéter. E aí, os catéteres voltaram para o mercado com força, né, utilizando técnica de Seldinger modificada para inserção, podendo aí utilizar uma zona melhor para inserção, o Ronald vai aprofundar mais nisso. E aí sim, manter por mais tempo, tendo menos eventos adversos. Quando a gente fala da localização da ponta do catéter, fica lá na veia axilar. É muito amplo, né? Eu coloco um catéter, mas eu não sei direito onde começa essa veia axilar. Hoje, como a gente tem o ultrassom, existe a recomendação, existe sim uma forte recomendação para o posicionamento da ponta do midline. O Ronald também vai aprofundar, mas isso é um fator decisório para a gente ter menos eventos adversos do tipo trombose, tá? E oclusão do catéter também. Então, autores publicaram esse estudo, bastante interessante em relação ao posicionamento da ponta, onde ele diz que o melhor posicionamento é ali no segmento braquial, antes de chegando na veia axilar, então no terço distal da veia axilar, podendo se estender lá para a veia axilar total e desembocando na subclave. Como que a gente vai saber que ele está exatamente ali? A gente consegue visualizar a ponta do catéter com ultrassom. Tá? A gente não consegue visualizar a ponta de um catéter com um transdutor para acesso vascular. Um catéter central, por exemplo, não é possível, mas no midline, pela profundidade ali desse dispositivo, a gente tem frequência para isso no transdutor. Então, o melhor posicionamento é nesse terço, tá, da veia. No hospital em que eu trabalho, a gente tem um grupo de cirurgiões vasculares que são referência em dispositivo intravascular, né, que fazem muito catéter, que tem muita experiência com PIC, com catéter central, com diversas populações, nefrologia, oncologia, adulto infantil. E aí a gente chegou a discutir um pouquinho sobre a utilização do midline antes da implantação, né? A recomendação de todos os médicos desse grupo é para que a gente não deixe o catéter desembocando na veia subclave. Mas a literatura recomenda que pode ficar, a gente tem um fluxo maior no subclave do que na axilar. Mas a gente tem que pensar no futuro desse paciente também. E aí, pensando que ele pode precisar de outros dispositivos que invadam ali a veia subclave, talvez a gente encontre um problema deixando uma ponta de catéter ali, aumentando o risco de trombose e comprometendo toda a subclave do paciente. Eles pediram, então, para que a gente começasse a utilização desse catéter, mas que a gente mantivesse a extremidade distal do catéter ali no começo da veia axilar. Tá? Outra recomendação desse estudo, que eu estou mostrando para vocês, é que a gente não deixe a ponta embaixo da clavícula. Por quê? Porque a gente vai ter compressão pós-clavicular e a gente pode, sim, aumentar o risco de oclusão desse dispositivo, diminuindo o fluxo dentro dessa veia. Jerusa, mas não vai acontecer pique se eu tiver uma compressão pós-clavicular? Sim, vai acontecer. O catéter está passando por ali. Mas a ponta do catéter, a extremidade distal de um pique está desenvolvendo lá na veia cava superior. Aqui não. Aqui a ponta do catéter estaria embaixo da clavícula. E aí a gente aumenta o risco de oclusão e de trombose. Em relação às recomendações de uso, né? Quanto que eu devo utilizar, que matriz usar para eu utilizar o midline? A gente tem aí guidelines mundiais, a gente tem manuais de utilização de midline e de PIC, e eu vou mostrar para vocês o que os guidelines trazem e o que a gente pode implementar na nossa prática. Tá? Então, o médico trouxe um midline lá, dividindo em drogas perifericamente compatíveis, drogas não perifericamente compatíveis, incompatíveis com rede periférica. Além disso, ele trouxe pacientes multifuncionados e
de acesso venoso difícil. Quando a gente fala de drogas perifericamente compatíveis, a gente está falando de drogas com pH entre 5 e 9 e com osmolaridade menor que 900 miliosmol por litro. A literatura ainda não é decisiva em relação à osmolaridade, né, se é 900, se é 600, mas na última utilização utilizou-se 900 miliosmol por litro. Então, perifericamente compatível, pH entre 5 e 9, menor que 900 miliosmol por litro. E aí, quando ele fala da utilização do midline para essas drogas, ele recomenda em tempos menores lá que 4 dias, que 5 dias, até, maiores que 5 dias, até 14 dias. Tá? Ele é apropriado para isso. Quando a gente fala de drogas perifericamente incompatíveis, extremos de pH menor que 5, maior que 9 e osmolaridade maior que 900 miliosmol, o midline sai da jogada. Ele não é indicado para esse tipo de droga. A droga tem que ser perifericamente compatível. Tá? Aí ele vai para acesso venoso difícil, paciente com acesso venoso difícil. E aí, mais uma vez, ele fala de tempos entre 5 dias até 14 dias. Passou disso, ele não recomenda nesse guideline. E para pacientes com múltiplas funções, ele recomenda lá de 5 a 14 dias, e aí ele abre uma indicação neutra para tempos até 30 dias. Tá? Eu, particularmente, não consigo entender qual é a diferença de um paciente que tem dificuldade de acesso e que vai precisar do catéter por 30 dias, e ele indicar 14 dias, e aí se o paciente tem múltiplas funções, que praticamente é a mesma coisa, ele indica para 30 dias. Mas tem outras indicações também aí em outros manuais. E aí a gente vai lá para o Gapcelt. O Gapcelt recomenda o uso de midline também para drogas perifericamente compatíveis. Aqui vocês conseguem ver, né? pH entre 5 e 9, né? Não infundir medicamentos vesicantes, né? Em relação ao tempo, ele fala lá de mais que 3 semanas. Mais que 3 semanas, 21 dias. Então, a gente está divergindo de um guideline para outro. Ele não fala em tempo mínimo aqui, né? Mas é um catéter que pode ficar por mais que 3 semanas, e a gente vai ver que o fabricante que a gente tem hoje no Brasil recomenda mais tempo de uso. E aí, aqui nesse manual também é indicado para infusões extra-hospitalares. E o que a Inés trouxe na sua última atualização, 2021? Parecido com o MEDIC. Tá? Eles pedem para utilizar por um tempo de 5 a 14 dias. Infundir medicamentos perifericamente compatíveis, então antibióticos com pH compatível, reposição de fluido, analgesia, paciente com difícil acesso. A Inés fala muito em relação a drogas vesicantes nesse tipo de catéter, né, que precisa-se de mais estudos para infundir droga vesicante nesse acesso, principalmente acima de 6 dias. Ele fala também de número de categoria e número de terapias no mesmo lumen do dispositivo, né? Então, é um midline monolumen, avaliar lá se tem incompatibilidade, se tem interação entre as drogas, justamente para a gente reduzir aí a oclusão desse catéter e eventos adversos para o nosso paciente. Mas a atenção maior que eles falam aí, para o número e categoria dos fármacos, é para não ter incompatibilidade para a situação dentro do catéter. Avaliar o risco-benefício de infusão de drogas vesicantes acima de 6 dias. Isso a gente não tem estudo ainda, então vale a pena pensar nisso. Tá? Se a gente está falando que é um catéter periférico, acho que é importante a gente pensar no que está infundindo ali. Mas eu vou deixar a ponta do catéter lá na subclave e vou infundir qualquer coisa.
qualquer droga. Não é essa a recomendação do dispositivo. Então, a segurança do paciente está em jogo, né? Ah, mas ele é mais barato, não vou usar, é o que eu tenho no momento. Eu acho que a gente precisa pensar no risco-benefício o tempo todo, tá? Em relação à infecção de corrente sanguínea, a Inés trouxe que em alguns hospitais os catéteres de linha média foram associados a taxas semelhantes aos dos catéteres centrais. Outros estudos trouxeram outras coisas, né, outros resultados, vou mostrar alguns estudos para vocês. E para evitar o uso de midline quando o paciente tiver história de trombose, hipercoagulabilidade, diminuição do fluxo das extremidades ou doença renal em estágio avançado que requer preservação da vida. Alguns estudos que eu achei um pouquinho mais relevantes, a gente precisa de muito estudo ainda com midline, mas que dá para a gente ter uma base de como usar o catéter aqui no Brasil, né? E que vocês vão ver que não é diferente da minha experiência com o uso. Então, eu trouxe aí um piloto multicêntrico, em que eles avaliaram 1.611 dispositivos. 70,8% desses dispositivos foram insertados em unidades não críticas, né? Clínica médica e cirúrgica. 24,2% em unidades críticas, unidades de UTI, né? De terapia intensiva. E 5% em outras áreas. Pronto-socorro, medicina diagnóstica. As indicações, 61,4% foi por acesso venoso difícil. Vocês vão ver que isso vai em desencontro quando eu mostrar os meus resultados, mas as indicações são as mesmas. Eu só vou inverter aí o motivo da indicação. 27,4% para antibiótico terapia endovenosa e 23,9% tiveram mais de uma indicação. O local de inserção, na grande maioria, foi membro superior direito, né, 50% membro superior direito, 42% na veia basílica, seguida lá da veia braquial com 40,4%. Então, se vocês pensarem no local de inserção, a gente tem aí as mesmas veias que a gente utiliza para a inserção do PIC. E o Ronald vai aprofundar isso, como eu disse. Em relação ao número de lumens, a gente tem de line mono e duplo lumen, mas a maioria dos catéteres implantados nesse estudo foi de um único lumen, 46%. E o tempo médio de permanência, 6 dias, variando de 3 a 12 dias. 49% dos dispositivos foram removidos dentro de 5 dias, e essa remoção foi por término da terapia ou algo hospitalar. E 13,5% dos pacientes permaneceram por 30 dias com o dispositivo. Tá? Então, dá para ficar mais tempo com esse dispositivo. Esse estudo não fala de eventos adversos, ele basicamente fala de indicação, local de inserção, número de lumens e tempo médio de permanência. Então, eu vou falar um pouquinho desse segundo estudo, né? O primeiro estudo, a gente falei um pouquinho de inserção em clínica médica cirúrgica, UTI, e esse segundo estudo fala de inserção em pronto-socorro. Ele basicamente compara a infecção de corrente sanguínea, né? Então, ele fala que a infecção de corrente sanguínea relacionada ao midline é comparada ao catéter intravenoso periférico, e é menor do que PIC e catéter central. Tá? Em relação ao tempo de permanência, é mantido aí de 7 a 16 dias, que excede muito o tempo de permanência de um catéter periférico, quando a gente fala aí de 3, 4 dias, e é comparável ao tempo de permanência de um PIC, 7 a 16 dias. Obviamente que a gente tem PICs que ficam muito mais tempo, até anos, mas se a gente pensar no que tem acontecido no movimento dos últimos anos aí em relação a PIC, a gente está tendo uma superutilização para tempos cada vez menores de PIC. Né? Então, o midline vem para isso também, baseado em tudo que a gente já falou. Em relação a custo de inserção, é um estudo que comparou que um midline correspondem a 3 catéteres intravenosos periféricos. Se a gente pensar no número médio aí de funções por paciente com veia acesso venoso difícil, a gente geralmente ultrapassa essas 3 funções.
Então, por que não um catéter mais assertivo, no momento ideal, melhorando a experiência do paciente, sendo mais sustentável para a instituição e melhorando o impacto financeiro aí. Em relação à conclusão desse estudo, ele fala que o Midline é um dispositivo versátil, com baixo índice de complicações, pode ficar por longo tempo, né, de permanência, e tem alto índice de colocação na primeira tentativa. Então, não é um catéter que você vai precisar de diversas tentativas para inserção, assim como o PIC. A utilização no pronto-socorro, fecha, né, falando que a utilização em pronto-socorro para pacientes com necessidade de hospitalização prolongada ou com vasculatura periférica de difícil acesso, poderia aí, reduzir os custos e riscos aos pacientes. E aí, gente, eles não estão falando que um paciente que chegue em urgência e emergência precisa receber um midline. Ele fala lá de pacientes com necessidade de hospitalização prolongada e com vasculatura periférica de difícil acesso. Nem sempre todo paciente que chega numa porta de entrada, né, lá no pronto-socorro, chega em situação de urgência e emergência. Então, é nesses casos que a gente precisa pensar. Tá? A gente tem alguns catéteres aí disponíveis no mundo, né, midline. E o que a gente tem no Brasil, que veio para o Brasil, é o BioFlow Midline. Como o Juba já apresentou um pouquinho aí da empresa, eu vou falar basicamente do catéter. Né? É um catéter que vem com 20 centímetros. O material é de carbotano, poliuretano de terceira geração, com a molécula Indexo, né, com a tecnologia Indexo, que diminui aí a agregação plaquetária de fibrina na ponta desse catéter, reduzindo o risco de trombose. É um catéter que tem diversas marcações, que é midline, né, então não tem como confundir com outro dispositivo, está escrito no dispositivo que é midline. E é um catéter de alto fluxo e alta pressão, que tolera aí 325 PSI e pode chegar a 6 ml por segundo. Um catéter que pode ser utilizado em diversas situações. E aí, como implementar o midline na sua matriz decisória? Então, basicamente, para você começar a ajudar a sua equipe, os seus times na sua instituição, você tem que ter um fluxo de apoio para a escolha do dispositivo intravascular. Basicamente, a gente vai avaliar o tipo de solução, baseado em pH e osmolaridade, como a gente já discutiu, como eu já falei. Para pHs perifericamente compatíveis, entre 5 e 9, osmolaridade menor que 900 ml por litro, a gente vai lá para o segundo pilar, que é avaliar o tempo de duração dessa terapia. Se eu estou falando de tempos curtos, menor que 5 dias, isso é o que eu introduzi lá na minha prática, no hospital onde eu trabalho, né, a minha realidade. Esse tempo vai de acordo, obviamente, se basear em guidelines, em manuais que falem disso, mas de acordo com a sua realidade também. Quando a gente fala de tempos curtos, menor que 5 dias, se eu tenho integridade vascular periférica, obviamente eu vou pensar num acesso venoso periférico curto. Se eu não tenho condição de acesso venoso periférico, eu vou pensar aí num catéter central, mas eu deixo o midline ali sempre para ser discutido a depender da terapia desse paciente. Se eu estou falando de um tempo intermediário, maior que 5 dias e menor que 4 semanas, eu vou seguir o mesmo contexto. Pensar na integridade vascular desse paciente, pensar no tempo de duração da terapia. Se eu tenho integridade vascular periférica acima da fossa antecubital, posso pensar num PIC. Se eu não tenho, eu vou pensar num catéter central. Antes de eu pensar no PIC, avaliando o meu paciente, avaliando a história prévia desse paciente, eu posso pensar no midline. É um fluxo que basicamente eu não vou colocar o paciente aqui, mas eu preciso saber, e o Ronald vai aprofundar também, em quem usar e em quem não usar. É por isso que ele entra nessa chavinha aí entre o central e o PIC. Tá? E aí, quando a gente fala de drogas perifericamente incompatíveis, o midline sai da jogada. Para facilitar um pouquinho,
para as equipes também se orientarem um pouquinho mais, a gente pode pensar nas drogas, né, no perfil de cada droga. Então, nos medicamentos com mais risco de flerite química, nos medicamentos com maior risco de flerite química, lesões de pele, infiltração e vazamento, dividir esse perfil de medicamento e ver onde o midline se encaixa também. Isso é uma forma mais ilustrativa para as equipes se nortearem e pensando que hoje, como é um catéter muito novo, nem toda equipe médica conhece o dispositivo, né? E aí vai depender muito da equipe de enfermagem para fazer uma indicação mais assertiva. Então, sabendo que tipo de droga vai entrar vai correr para esse paciente, vai ser infundida nesse paciente, a gente pode pensar numa escolha mais assertiva aí do midline, ou não, né? Como que a gente faz essa indicação se o médico não conhece o dispositivo? Na minha instituição, a gente treinou muito as equipes de enfermagem. É um corpo clínico aberto, nem todo mundo a gente consegue, nem todo médico, nem todo profissional a gente consegue atingir. Então, a gente treinou a enfermagem, e aí no momento em que o médico solicita um PIC, né, que é por indicação da enfermagem também, na grande maioria dos casos, a equipe aciona o grupo de terapia intravenosa e a gente faz esse intermédio aí com o médico, falando do midline, falando dos benefícios, falando do que as indicações dele que a gente tem disponível na instituição. E aí a gente consegue, quando tem indicação, insertar um midline e não um PIC. Tá? Como eu já estou usando esse catéter há quase 5 meses, hoje as próprias equipes, os próprios enfermeiros de setores conseguem fazer essa indicação. Não, doutor, vamos passar um midline e não um PIC. E aí a gente não tem encontrado grandes barreiras para isso. Na verdade, a gente tem que, às vezes, contraindicar pelo perfil de paciente. Então, paciente nefropático, paciente oncológico, que a gente tem aí um risco maior de trombose, talvez a gente precise pensar quanto é válido, qual é o risco, qual é o benefício de insertar um midline para essa população. E aí, trazer um pouquinho da experiência de 3 meses de utilização do midline no Samaritano de novo. Esses dados são referentes a junho, antes de junho, 3 meses antes de junho. Quando eu te falei das indicações, né, que no primeiro estudo que eu trouxe, ele traz uma indicação de 70 e poucos % para rede venosa difícil, aqui eu trouxe um pouquinho diferente, né, o contrário. A gente utilizou nesses 3 meses 102 catéteres. A idade dos pacientes foi de 6 a 100 anos. Sim, a gente passou em algumas crianças. 22% foi por acesso venoso difícil e 78% para antibiótico terapia endovenosa. A gente teve aí um caso de vancomicina por 7 dias, sem nenhum evento adverso sintomático, né? Eu não fiz um Doppler desse membro para ver se a gente tinha algum evento dentro daquele vaso, tá? Trouxe o exemplo da vancomicina para vocês, porque é o que a literatura trouxe, né? Não fazer medicamentos vesicantes acima de 6 dias, e a gente teve esse caso com 7 dias. Um caso de droga vasoativa em midline por falência de acesso num paciente nefropata, era a única via que a gente tinha, e aí em discussão com o grupo de vascular, com a nefro, a gente teve que implantar esse dispositivo e foi utilizado para droga vasoativa por um longo período de tempo. Em relação à escolha, eu consegui estratificar um pouquinho para vocês, trazendo como escolha precoce, ou seja, escolha assertiva no momento ideal do dispositivo, trazendo aí com o máximo de 3 funções. Não é assertiva 100%, né, porque eu já funcionei 3 vezes, mas eu consegui estratificar em até 3 funções e mais de 3 funções quando a gente seria acionado para insertar esse dispositivo. Então, como escolha precoce, até 3 funções, a gente teve 32% de acionamento para a inserção de um midline, e aí uma grande fragilidade. Isso mostra que a gente está escolhendo
depois, né? A gente não avaliou o paciente nem a terapia antes. A gente está escolhendo depois que eu já multifuncionei o paciente. Para término de terapia iniciada em acesso venoso periférico, em que os pacientes já tinham tido mais de 3 punções, foi 58% dos casos, batendo na tecla de novo de fragilidade de indicação assertiva. Isso é uma grande fragilidade, eu acho que na grande maioria dos hospitais, não é diferente no samaritano. A gente precisa ainda bater nessa tecla, indicação assertiva, tempo ideal. E a gente teve aí 10% de dispositivos implantados com troca de catéter central, o paciente não tinha condição de acesso venoso periférico e ainda precisava de terapia intravenosa. Em relação a tempo de permanência, a gente teve aí um mínimo de 3 dias, um máximo de 33 dias e um tempo médio de 10 dias. Em relação aos eventos adversos relacionados ao uso de midline, de um N de 102, a gente teve 4 eventos trombóticos, 3,9%. Um paciente do sexo masculino com Covid. No mesmo dia que a gente descobriu a trombose no midline, ele fez trombose espontânea em membros inferiores, então não dá para a gente falar que era do catéter, né? Uma outra paciente puérpera, que permaneceu 18 dias com midline, foi para casa, teve alta sem catéter e depois de 10 dias ela retorna com trombose assintomática. A gente teve uma terceira paciente de 96 anos, cardiopata, insuficiente renal crônico, não dialítica, que permaneceu 12 dias com dispositivo e evoluiu com trombose. Essa paciente teve trombose e ela é o único caso de oclusão total lá, que a oclusão foi por trombose, tá? E aí a gente tratou 72 horas com anticoagulante e depois resolvemos remover esse dispositivo. E uma última paciente com 56 anos, para tratamento de uma infecção de trato urinário, desenvolveu trombose em 24 horas do midline. Quando fez o Doppler, para a gente diagnosticar essa trombose, foi diagnosticado também tromboflebite em acessos prévios, sem sintoma. Tá? Então, talvez aí pensar na história prévia desse paciente, que a gente não tinha nenhum outro dado de trombofilia, etc., mas ela desenvolveu trombose. Em relação à flepite, a gente não teve nenhum caso. Infiltração e extravasamento, a gente não teve nenhum caso. A oclusão eu já falei. E o que mais chama a atenção são os números de oclusão parcial, ou seja, ausência de refluxo sanguíneo após determinado tempo de uso do midline. Dos 102 midlines implantados, 39%, 40 casos, evoluíram com oclusão parcial. E foram eventos notificados entre o 5º e o 8º dia de uso do midline. O que me sugere fragilidade ainda na manutenção do dispositivo e não do catéter em si. Tá? Eu acho que era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Vou estar super à disposição aí para as dúvidas que surgirem, para os bate-papos, para os compartilhamentos. E agora vou deixar com meu amigo Ronald. Legal, Jerusa. Parabéns. Só reiterando aqui aos nossos ouvintes que ao término dessa conversa, dessa roda de conversa, abriremos para as perguntas. Estamos acolhendo aqui todas elas e tomando nota para conversarmos ao término delas, tá bom? Parabéns mais uma vez. Um espetáculo sua apresentação, muito show, muito esclarecedora. Nos deu aí um norte muito, muito importante aí sobre esse tema e sobre esse catéter. Muito legal. Obrigado mesmo, Jerusa. Ronald, seja mais uma vez bem-vindo e a casa é sua, meu amigo, fica à vontade aí. Obrigado, Giovana. Quero agradecer primeiro a Emocate pelo convite. É uma honra para mim estar aqui participando desse evento, junto a Jerusa e Giovana, discutindo terapia infusional, discutindo novas tecnologias, discutindo inovação, segurança do paciente, E o meu objetivo aqui é falar sobre o implante do catéter midline
e também os cuidados relacionados a esse catéter. E para falar sobre o procedimento do implante do Medline, eu gostaria de iniciar com a resolução do COREN, a qual nos respalda nós, enfermeiros, utilizarmos o ultrassom para a instalação de dispositivos intravenosos. Vale lembrar que para utilizar esse tipo de ferramenta é necessário que o profissional enfermeiro ele tenha uma capacitação prévia para poder utilizar essa tecnologia. Eu gosto sempre, antes de iniciar o implante do Medline, quando eu estou oferecendo este catéter ao meu paciente, eu gosto de explicar para o paciente quais são as vantagens e desvantagens desse catéter. Quais são as vantagens do Medline? É um catéter que pode ser realizado a coleta de exames laboratoriais, por exemplo. Durante esse período de Covid, eu precisei internar para o tratamento da Covid, e na minha experiência pessoal, o momento mais desagradável foi justamente na hora da coleta dos exames laboratoriais, né? Então, com esse tipo de catéter, os pacientes não precisam passar por esse desconforto. É um catéter que pode ser utilizado para infusão de hemocomponentes, então, se o paciente precisa de plasma, de plaquetas, de sangue, ele pode receber através desse tipo de dispositivo. Se, porventura, o paciente necessitar de um exame contrastado, ele também pode utilizar o Medline para este fim. É um catéter de alta pressão que suporta até 325 PSI. É um catéter que pode ficar, como foi dito pela G, por até 30 dias, né? E além disso tudo, ele também pode ser utilizado tanto no ambiente intra-hospitalar como no ambiente extra-hospitalar, né? Então, o paciente pode internar, de repente, para iniciar uma antibiótico-terapia e dar continuidade nessa antibiótico-terapia com um regime de home care. A aplicação do termo de consentimento, isso fica muito ao critério de cada instituição, né? Existem instituições que optam para aplicar o termo de consentimento no momento que o paciente interna na instituição, outras optam por aplicar este termo momentos antes do procedimento. Partindo do princípio que o paciente e o acompanhante, eles consentiram a instalação, entenderam a importância desse catéter e consentiram sua instalação, nós vamos realizar uma avaliação da rede venosa desses pacientes. Eu sugiro a vocês esse estudo, essa metodologia do Gabi-Celt, onde nós realizamos ali uma varredura com um probe, com um ultrassom de todo o braço do paciente, avaliando qual o melhor vaso para a instalação desse dispositivo. De preferência, se não houver uma contraindicação, tentar avaliar os dois membros do paciente. Nesse momento, também é importante você conhecer o histórico desse paciente. Saber se esse paciente já sofreu com abuso de drogas injetáveis, como quimioterápicos por um longo período, ou antibiótico terapia prolongada. Entender se esse paciente já teve trombose, infiltração, extravasamento, se já houve tentativas de implante de catéter sem sucesso nos membros desse paciente, e avaliar o formato e o tamanho desse vaso. Aqui, com o probe na transversal, nós conseguimos avaliar melhor o formato e o tamanho do vaso sanguíneo. Durante essa avaliação do tamanho e do formato do vaso sanguíneo, nós não podemos ultrapassar uma taxa de ocupação de até 45%. Isso é uma recomendação da INES. Já o grupo italiano Gabi-Celt, ele trabalha com uma taxa um pouco menor, de 33%, mas eu acredito que grande parte das instituições brasileiras segue a recomendação da Infusionist Society. Ela foi atualizada agora, em janeiro de 2021. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem onde nós temos aqui a famosa, tradicional cabeça do Mickey, onde o rosto do Mickey ele é simbolizado aqui pela artéria braquial, e as orelhas do Mickey ela está sendo simbolizada pelas duas veias braquiais, e entre as veias braquiais nós temos ali o nervo mediano. Então, durante a avaliação dessas estruturas, do trajeto dessas estruturas, essa aqui é uma região que nós devemos evitar a punção. Por quê? Justamente por questão do nervo que está ali. Então, se a gente tiver uma punção ali, corre o risco dessa lesão do nervo, e também corremos o risco de punção arterial nessa região. Nos deparamos com essa imagem, claro que existem variações anatômicas, nem sempre nós vamos nos deparar com esse tipo de imagem, mas aqui, com certeza, não iríamos optar por funcionar aqui a veia basílica desse paciente.
Durante essa avaliação, nós devemos avaliar a patência do vaso sanguíneo. Como que eu avalio a patência? Eu vou fazer uma compressão do probe do ultrassom sobre esse vaso. E um vaso saudável, ele deve colabar a cada momento que eu exerço essa pressão sobre a veia. Já a artéria não. A artéria, a gente vai observar a artéria pulsando nesse momento, né? Aqui, eu trago uma imagem para vocês, onde eu iniciei a avaliação aqui na fossa antecubital, na nível número 1. Fui subindo, passando pela número 2, subindo, sentindo a axila, e a patência do vaso estava ok. Só que chegou em determinado momento ali na região mediana do braço, eu me deparei com essa imagem, onde existe um conteúdo ecogênico no centro, e eu realizava a pressão com o probe, a veia ficava estática, ela não se movimentava, eu conseguia observar a artéria pulsando e a veia estática. Nesse caso, suspendi o procedimento, sugeri à equipe médica um ultrassom Doppler e acabou sendo diagnosticado com uma trombose aqui nesse vaso. Então, partindo do princípio que a patência está ok, a taxa de ocupação está adequada, nós vamos para o método de zona de inserção, conhecido como Zonazinho. A Zonazinho ela foi desenvolvida por Dawson, onde ele dividiu o braço do paciente em 3 partes, classificando essas partes por cores, né? E fazendo uma alusão também ao semáforo. Aqui em São Paulo a gente chama de semáforo, tem alguns lugares que chamam de farol, né? E a região de zona vermelha, ali próxima à região da dobra do braço, da fossa antecubital, do cotovelo, é uma região onde nós não devemos funcionar. A zona amarela, próxima à axila, à umidade, é uma região que nós devemos evitar. E a zona verde é o local onde nós, de preferência, devemos funcionar e inserir esse catéter. Na imagem abaixo aqui, é onde nós realizamos a mensuração do tamanho do catéter. Então, como vocês podem observar, nós temos aqui dentro da zona verde, eu realizei essa mensuração, coloquei aqui a minha fita métrica, até o início ali da veia axilar. Então, eu acabei medindo aqui, deu mais ou menos, se não me engano, aqui uns 18 centímetros. Então, meu ponto de inserção a início da veia axilar, 18 centímetros, onde provavelmente eu vou cortar o meu catéter e deixar ele alocado neste paciente. Após Zonazinho, eu vou para o preparo da pele do meu paciente. Como que eu realizo o preparo da pele? Realizo a asepsia com solução de clorexidine à base de álcool. Essa é uma recomendação da Anvisa, recomendação do CDC, recomendação da INES. Lembrando que a recomendação da Anvisa é uma solução de clorexidine alcoólico maior que 0,5%. O guideline atual da INES, eles não citam a concentração da solução alcoólica, mas seguindo a recomendação da Anvisa, maior que 0,5%. Se houver pelos no local, nós devemos remover esses pelos e não devemos utilizar lâminas. As lâminas elas causam microfissuras na pele, podendo favorecer aí uma infecção de corrente sanguínea. Se porventura houver sujidade no local, devemos realizar uma degermação prévia. Algo importante aqui que eu esqueci de falar, em relação à solução de clorexidine à base de álcool, é esperar secar, né? E a Inés também traz algo interessante nessa última atualização, e ela fala para a gente levar em consideração o ambiente onde nós estamos. Então, o Brasil é um país continental, né? Se você estiver lá no sul, um tipo de umidade lá. Se você estiver no centro-oeste, é outro. Então, você precisa entender o local onde você está e o importante, esperar secar, ok? Técnica de céu modificada e barreira máxima de proteção. Essa é a recomendação para a instalação do Medline. Então, aqui no quadrante número 1, após a micropunção no grau de 21, nós instalamos ali o fio guia através da agulha. Já no quadrante número 2, é onde nós iremos iniciar a introdução do dilatador, do introdutor, ou Piauí, como muitos chamam, como muitos conhecem. Uma dica aqui no quadrante número 2 é evitar a brecha cutânea. Por quê? Eu evitando a brecha cutânea, aquele piquezinho que nós fazemos ali com bisturi, lá na frente eu vou colher os benefícios. Redução de sangramento, menos troca de curativo. Eu vou abordar isso mais à frente também. No quadrante número 3, eu já retirei o meu fio guia e mantive o meu dilatador alocado. No 4, ali eu inicio a introdução do catéter Medline. No 5, eu retiro esse dilatador, deixando o catéter Medline alocado. E só lembrando a questão da barreira máxima, proteger o paciente com campo estéreo, 80% do corpo do paciente coberto
o profissional ele deve estar utilizando luva estéreo, avental estéreo, máscara e gorro. Ao término do procedimento, nós devemos fixar e estabilizar este catéter. Hoje no Brasil, nós já temos diversos tipos de fixadores e estabilizadores, né? Já chegou a cola aqui no Brasil também. Acho que o único que nós não temos ainda é o de ancoragem subcutânea, né? Mas hoje a gente tem, por exemplo, o Click Fix da Emocat. Para liberar esse catéter para uso, não é necessário um raio-x, tá? Nós podemos verificar a localização da ponta desse catéter com o nosso ultrassom. Como que eu faço na minha prática? Eu salinizo o catéter, coloco o probe, identifico a ponta do catéter, a região da ponta do catéter com o probe do ultrassom e realizo um flush com solução fisiológica. Eu consigo observar ali na tela a localização exata da ponta do midline. Aspiração de sangue e infusão de soro fisiológico sem resistência, ou seja, fluxo e refluxo sem resistência. A partir daí nós já podemos instalar a cobertura. Importante, sempre orientar o paciente, o acompanhante, os cuidados necessários pós-implante com esse catéter, né? Nós precisamos envolver o paciente e o acompanhante no cuidado. Então eu explico para ele o máximo que eu puder relacionado ao cuidado. Falo de higiene de mãos, desinfecção de conector, falo sobre a troca da película, a forma como nós vamos trocar, a solução que nós vamos utilizar, falo sobre a proteção para o banho. Eu procuro munir o máximo que eu posso do meu paciente e o acompanhante dele, para que ele possa servir de barreira. Se houver, de repente, uma quebra de protocolo em algum momento, o paciente acompanhante eles serão a nossa última barreira. E, por final, registrar o procedimento, isso é uma determinação do porém, e aí liberar o catéter para o uso. Se porventura, após a implantação do catéter, optou-se por instalar a gase e película estéreo, ela deve ser trocada entre 24 e 48 horas, de acordo com o protocolo institucional, né, de cada instituição. Se lá atrás você evitou a brecha cutânea, muitas vezes nós já conseguimos instalar ali a película, a gente chama de película definitiva, mas ela é trocada a cada 7 dias. Então, a gente já pode instalar essa película que acaba ficando 7 dias, desde que não haja um sangramento ali no ponto de inserção. As películas instaladas, elas devem permitir a visualização do sítio de inserção e para pacientes oncológicos é recomendado utilizar películas impregnadas com clorexidine. E aqui abaixo eu coloquei uma dica de cuidado para não tracionar o catéter durante a troca dos curativos, durante a troca da cobertura. Cuidados pós-inserção. Visualização e palpação do local de punção, observando dor e sinais flogísticos. Então, no momento que está passando visita ali, conversando com o seu paciente, você deve visualizar esse local, você deve apalpar, você deve questionar o paciente se está tudo bem, se ele está sentindo algum desconforto, se o catéter está sendo bem cuidado pela equipe, isso é importante. Devemos estar atentos às queixas do paciente, não só estar atento, mas nós devemos também valorizar as queixas dos nossos pacientes. Então, os pacientes se queixar de dor forte, de formigamento, de sensação de choque, de dor, como eu disse, é importante valorizar a queixa dele, é importante investigar. Aqui é a polêmica circunferência braquial, ou perímetro braquial, que acontece. Aqui no último guideline da INES, ela recomenda a aferição da circunferência braquial do midline no ósteo, na região de ósteo. Diferente da recomendação atual do PIC, né? O PIC hoje está recomendando você estabelecer uma média entre ósteo e linha axilar. Então, entre esses dois pontos, você estabelece uma média e verifica o perímetro braquial. Já para o midline, recomendou-se realizar esse perímetro braquial na região do ósteo. Eu pesquisei as referências utilizadas pela INES para entender o motivo dessa recomendação. Não consegui encontrar nada assim, de relevante, até questionei alguns colegas que trabalham com terapia funcional há algum tempo, se eles tinham alguma referência bibliográfica, alguma coisa que podiam compartilhar sobre essa recomendação, também não conseguimos encontrar nada. Mas eu acho que aqui o importante é o quê? Você ter um protocolo bem definido e todos os profissionais da sua instituição realizarem a mensuração no mesmo local.
Independente se é 10 centímetros acima da fossa antecubital, e ali que você vai verificar, ou se é entre ósteo, linha axilar, ou se é 2 centímetros acima do ponto de inserção, ou em cima do ósteo, o importante é existe um padrão, onde todos verifiquem da mesma forma o mesmo local. Acho que isso é o mais importante. E se houver um aumento de circunferência maior que 3 centímetros em um período de 24 horas, vamos investigar também, porque isso pode vir a ser um sinal de trombose. O método de salinização já é bastante conhecido, então você realiza a salinização, administra o medicamento, realiza a salinização novamente, sempre com um movimento pulsátil ou turbilhonamento, como é popularmente conhecido. O que é isso? Eu infundo 1 ml de solução fenológica, paro, infundo 1 ml, paro, infundo 1 ml e paro. O catéter Medline, ele é um catéter de ponta aberta. Então, chegando próximo ao término da salinização, é necessário realizar a pressão positiva, você tem que fechar a pinça do catéter. Com isso, você garante que aquela solução fisiológica vai ficar parada ali dentro, impedindo o sangue de entrar e obstruir o catéter. Desinfecção dos conectores com álcool isopropílico a 70% entre 5 e 15 segundos. Essa também é uma recomendação da INES 2021. Segundo a INES, não existe uma diferença significativa no tempo de desinfecção, seja ele 5 ou 15, mas o que é importante? O importante é o profissional realizar essa desinfecção de forma vigorosa. Né? Importante você conhecer também o perfil da sua instituição e entender se existe uma boa adesão desta técnica. Né? Essa técnica que a gente está falando de desinfecção dos conectores é a desinfecção ativa. Existem tecnologias hoje já disponíveis no mercado de desinfecção passiva, e aí você tem que entender qual é o cenário que você está para você tomar essa decisão. Proteger o sítio de inserção e as conexões com plástico durante o banho, essa é uma recomendação da Anvisa. Está aqui um gap que nós temos hoje na assistência. Né? Hoje nós protegemos os catéteres. Claro que é mais fácil você proteger o Medline pelo local de inserção, proteger um periférico, proteger um pique, porque normalmente eles estão no braço e isso facilita a proteção ali com plástico, mas não existe hoje uma tecnologia a qual a gente possa recorrer que realmente garanta a proteção na hora do banho. A água do banho ela não é uma água estéril, né? Então existe um risco de infecção. É muito difícil auditar esse tipo de cuidado. Você ir lá na beira do leito, pegar o paciente no momento que ele está indo para o banho, verificar se realmente está bem protegido ou na hora que ele sai, se não molhou. Então, acho que a gente ainda precisa de mais tecnologias nesse sentido. Como eu disse, no braço ainda é mais tranquilo de proteger, mas se for na região inguinal, é muito difícil. Se for um catéter central, de inserção central na subclave, na jugular, torna-se muito difícil. O portocate também. Então, acho que a gente ainda precisa ter uma atenção maior nesse cuidado, porque se houver uma fragilidade ali, isso pode favorecer uma infecção de corrente sanguínea também, tendo um desfecho ruim para o nosso paciente. Aqui está alguma das referências que eu utilizei. Eu quero agradecer mais uma vez a Emocat pelo convite. Eu estou muito feliz em poder participar desse momento, desse momento da terapia infusional brasileira, onde a gente está conhecendo um novo dispositivo, né, que é o catéter Medline. Ele já é um catéter, como a Jerusa diz, muito utilizado nos Estados Unidos e na Europa há algum tempo. Que bom que ele chegou agora, é um catéter seguro. Eu não vejo uma competição do Medline com o pique, com o periférico, com o periférico longo. Na verdade, o que eu enxergo é um cuidado centrado no paciente. Então, a gente precisa ter um conhecimento do planejamento terapêutico do nosso paciente, centrar o cuidado nele e oferecer a ele um dispositivo adequado para que ele possa concluir a sua terapia intravenosa. Com isso, a gente vai conseguir diminuir desperdício, diminuir eventos adversos, e nós vamos ter aí uma assertividade maior, com certeza. Muito obrigado, pessoal. Agora eu vou passar para o meu amigo Gilvan, e estamos abertos às perguntas. Que legal, Ronald, que legal, Jerusa. Parabéns, pessoal. Está chovendo perguntas, isso está muito legal. Nesse momento, muitas pessoas online aqui conosco. Mais uma vez, obrigado pela presença. E aí, vamos fazer uma roda de conversa aqui, um bate-papo, entender aí quais são os principais desafios que vocês encontraram. E a primeira pergunta eu gostaria de fazer para vocês.
Estamos vivendo uma era aí, né, onde se fala muito de mobilidade, de área global, empacotamento. Como que tem sido na experiência de vocês a questão da operadora de saúde? Como que eles têm encarado isso? Teve algum desafio, uma resistência? Não sei. Eu gostaria de entender, são hospitais diferentes, né, com foco diferente, inclusive, como que a operadora de saúde enxergou essa nova tecnologia lá no serviço de vocês? Bom, como sou muito educado, quer começar, gente? Pode. Olha, na minha experiência, nós não tivemos até o momento nenhuma recusa por parte das operadoras. Nós atendemos também um paciente SUS, né? E nesse primeiro momento nós focamos o Medline para esse perfil de paciente, justamente pelo fato do SUS, a gente sabe que a tabela não está atualizada e o custo é um custo alto, né? Então, como o Medline está em torno de 20, 30, 40% mais barato, nesse primeiro momento nós focamos no paciente SUS. Então, e porventura nós estamos com um paciente com convênio particular? Sim. Existem casos específicos que a gente está indicando, sim, para um paciente, por exemplo, um paciente particular. Qual o caso? O paciente tem uma síndrome da veia cava superior e precisa de antibiótico terapia prolongada. Então, nós vamos instalar, assim, o paciente, de repente, ele tem algum tumor que impeça a progressão, por exemplo, do pífio, de algum outro catéter, nós vamos indicar o Medline para esse paciente. Mas, na nossa realidade hoje, nós iniciamos a indicação do Medline para perfil de paciente SUS, e eu acredito que, com assertividade, com uma boa indicação, nós vamos acabar migrando para os demais pacientes. Bom, na minha realidade é um pouquinho diferente, né? A gente está falando de um local 100% privado, mas é interessante o que o Gilvan falou em relação ao empacotamento de área global. A gente não teve grande impacto, porque a gente está falando de custo para o hospital, né? Então, a gente não teve grande impacto para essas operadoras que trabalham com empacotamento de área global. Mas, mais uma vez, a gente precisa pensar se a gente está seguindo um fluxo decisório assertivo para aquele paciente. Né? Não adianta eu insertar um midline, porque eu acho que é um midline, e daqui a 2 dias ter que trocar por um mid. A gente vai aumentar o custo aí para o hospital. Se a gente está falando de área global, o valor pago por dia é fixo. Então, o que eu gastar na conta daquele paciente indifere. Né? É aquilo que a operadora vai pagar para mim. Então, eu preciso pensar no catéter assertivo para que ele dure o tempo que o paciente precisar. Eu não tive grandes impactos com as operadoras até agora, não. Legal. Muito legal, Jerusa. Muito legal, Ronald. Tem mais perguntas aqui, e uma delas diz: querem saber na sua prática qual foi o maior tempo de uso do Midline e se teve complicações? Bom, na minha prática, o maior tempo de uso foi 25 dias. Inclusive, foi uma paciente que recebeu alta e deu continuidade via ambulatorial, antibiótico terapia via ambulatorial. Até que funcionou bem esse período todo. Não tivemos nenhum tipo de evento adverso, né? Eu lembro que eu acompanhei bem de perto, sempre estava descendo lá foi via pronto-socorro, um paciente do SUS também. Então, acompanhei de perto, sempre estava indo no pronto-socorro, lá no momento das infusões, vendo se esse catéter estava com bom fluxo e refluxo presente, se tinha algum sinal flogístico, alguma queixa do paciente. Não, durou os 25 dias, aí ela conseguiu concluir a terapia intravenosa dela. Na minha prática, como eu trouxe para vocês, até junho, o maior tempo tinha sido 33 dias, embora a recomendação seja 30 dias. Tratava-se de um paciente renal também, em que foi acordado com a cirurgia vascular, que a gente passaria o midline por conta de tentar preservar aí as últimas alternativas centrais que ele tinha. E aí o catéter funcionou super bem até o 29º dia, e aí no 30º dia ele apresentou oclusão parcial, sem trombose,
e aí no 33º dia a gente tirou por término de terapia. Em julho, a gente teve um caso de uma paciente oncológica que permaneceu por 38 dias com o dispositivo. Ela também tinha uma síndrome de compressão de cava, e aí a gente optou por um midline por ser drogas perifericamente compatíveis e removemos o dispositivo no 38º dia por término de terapia também. Ele apresentou falha no 33º dia, também oclusão parcial, ausência de recurso. Eu acho legal essa questão do tempo de uso do Medline, né, de poder ficar até 30 dias. O que nós estabelecemos na nossa prática, na nossa experiência? Se porventura chegar próximo ao 28º dia e o paciente ainda necessitar desse catéter, nós temos o time de catéter, vai avaliar esse paciente, esse catéter. Então, nós vamos verificar se tem sinal flogístico, se está com bom fluxo, refluxo, qual a terapia, quanto tempo mais ele necessita, e aí nós vamos tomar a decisão se vamos permanecer com esse catéter, se vamos migrar para outro dispositivo, para outro Medline, enfim. Mas eu acho que é importante ter essa avaliação especializada ali, próximo do 30º dia, para a gente conseguir avaliar as condições do catéter e garantir a segurança do nosso paciente. A Kelly Onaga pergunta se a imagem de confirmação de ponta fica printada para ser anexada no relatório do procedimento. E se a equipe médica aceitou bem isso. Hoje vocês precisam documentar alguma coisa, printar e anexar alguma coisa no prontuário, ou a avaliação clínica de vocês validando a posição é suficiente? Nossa, excelente pergunta. Na verdade, na minha prática, não. A gente não tem essa... Nós não realizamos esse print de tela, né? Simplesmente avaliamos ali o local da ponta com ultrassom, fluxo e refluxo presente, sem resistência, liberamos o catéter para o uso. Não sei se a gente tem alguma coisa diferente. Não, a gente também não printa nenhuma imagem para anexar no prontuário, mas é um catéter periférico, né? Então, estando compatível com o plano terapêutico do paciente, a gente não teve nenhuma resistência médica, não, pelo contrário. Nós também não tivemos, não respondi essa parte, mas nós não tivemos, pelo contrário, nós tivemos apoio da equipe médica para o implante do Medline. Esse apoio foi muito importante para a gente conseguir a padronização na nossa instituição. Perfeito, Ronald, perfeito, Jerusa. Muito legal aí a colocação de vocês. A prescrição médica, hoje precisa ser prescrito pelo médico Medline? Como é que era a experiência lá no hospital de vocês? Quer falar, gente? Eu falei um pouquinho quando eu estava apresentando, a gente precisa de uma autorização médica para a inserção do dispositivo, pensando que é um dispositivo invasivo. Mas na grande maioria dos casos, a gente acaba tendo que trocar o PIC para o Medline, né? E aí a gente só comunica o médico que a gente acha melhor o Medline, conversa e chega num acordo. Mas o médico prescreve sim o dispositivo, seja o Medline ou o PIC. Na nossa prática tem sido um pouquinho diferente. Na verdade, o Medline está sendo indicado normalmente pelo time de catéter, pelos enfermeiros assistenciais que nos acionam. Mas, de qualquer forma, nós sempre procuramos comunicar o médico do paciente, discutir com ele a nossa indicação, né? O Medline, como ele é muito novo no Brasil, não são todos os médicos que conhecem, mas os que já conhecem já perguntam: como é que eu prescrevo o Medline para o meu paciente? E aí eles acionam a gente, pedem consulta, ligam no nosso ramal, pedindo para a gente avaliar o paciente, para verificar a possibilidade de instalação do Medline. Bacana. Tem uma pergunta aqui sobre a utilização do Medline em crianças. Qual é a experiência de vocês? Acho que Pode falar, acho que essa mais até para a Jerusa aqui. Depende muito do tamanho da criança, né? Se a gente estiver falando de crianças muito pequenas, eu não vejo o menor benefício, porque a gente já está falando quando a gente implanta um PIC, a gente já está falando de catéteres pequenos,
Se eu implantar um catéter para ficar na axilar desse paciente, eu acho que o risco de infiltração, de extravasamento é muito grande, então eu não vejo benefício. No caso do paciente que eu falei ali para vocês, de 6 anos, também era um paciente nefropata, com falência de acesso periférico, de acesso central, que internou para fazer antibiótico terapia, e aí a gente optou, junto à cirurgia vascular responsável por esse perfil de pacientes na instituição, em insertar o midline. Mas eu não vejo benefícios em crianças pequenas. Tá? Nas maiores, onde a gente pode comparar aí o tamanho do braço com adulto, crianças de 10, 12 anos, acredito que até seja válido depender da terapia. Mas em crianças pequenas, não. Na nossa prática, nós até o momento não atendemos nenhuma criança para o implante de Medline. Em nosso protocolo, se houver uma indicação para a criança, o time de catéter vai avaliar essa possibilidade. O Medline, nesse caso, está bem ancorado dentro do vaso, então, como o braço da criança não é muito grande, talvez não valha tanto a pena você instalar o Medline nessa criança. É claro que existe perfil de criança diferente, né? Tem aquela criança de 15 anos que tem 1,80 m, aí sim a gente pode optar por instalar um Medline lá. Já se for um bebezinho, eu também, assim como a Jerusa, não vejo tanta vantagem. Perfeito, perfeito. Tem uma outra pergunta sobre o rastreamento da tromboflebite e trombose, né? Foi feito através de sinais clínicos ou uma busca ativa do achado clínico aí? Os mesmos critérios para trombose empírica, trombose sintomática, onde eu tinha sinais clínicos e sintomas apresentados pelo paciente. A minha experiência também é a mesma, somente se apresentar sintomas que nós vamos investigar. Caso contrário, não é necessário. Não existe essa recomendação, na verdade. Perfeito. Um ponto que ainda se discute muito, né? Quando falamos em incidência de trombose, é muito comum encontrarmos essa pergunta sobre busca ativa versus sintoma clínico, né? É uma discussão aí que vira e mexe entre evidência nas rodas de conversa sobre esse tema. Uma outra questão é quanto à classificação e perda desse catéter, como está sendo feito esse gerenciamento no hospital de vocês? Como vocês analisam a classificação de obstrução, de perda, de complicação? É uma busca ativa, o pessoal te chama? Bom, na minha experiência, normalmente através de notificações e também a gente através do sistema eletrônico. Então, nós puxamos esses dados do sistema eletrônico e avaliamos. Qualquer retirada não planejada de catéter, nós consideramos um evento adverso. Então, nós vamos, sim, avaliar esse cenário e ter um plano de ação sobre isso. Qualquer retirada que não for planejada, então se retirou por suspeita de infecção, se retirou por trombose, se retirou por obstrução, qualquer retirada ou por tração acidental, tudo isso deve ser analisado, e aí você tem aí você tem que ter um plano de ação, sobre esse cenário, sobre esses catéteres retirados de forma não planejada. Lá não é diferente também, a gente tem o sistema eletrônico de notificações, mas a gente trabalha muito com o acionamento do grupo. Mas isso tem que ser trabalhado desde o começo, né, para qualquer dispositivo. O dispositivo pérvio tem fluxo e refluxo. Na ausência de refluxo, o indicado é acionar o grupo. E a gente tem esse acionamento e aí a gente consegue controlar a falência do dispositivo aí por oclusão parcial ou qualquer outro evento. Bacana, bacana. Então, o que vocês estão me dizendo é que dá para infundir, coletar, transfundir, tomografia, ressonância, é isso? Alguma desvantagem vocês enxergam na utilização do midline? Eu não consegui escutar. Eu estava falando sobre... Então, nós estamos falando de um catéter que podemos infundir, transfundir, coletar, ressonância, tomografia, vocês disseram muito bem que é de alta pressão, e vocês enxergam ou veem, ou identificam alguma desvantagem nesse tipo de produto, nesse catéter? É um catéter que não pode ser infundido medicamentos vesicantes, então eu considero isso uma desvantagem. É um catéter que não pode ser infundido medicamento hiperosmolar,
e um catéter não pode ser infundido medicamentos com extremos de pH. Então, acredito que essa é a maior desvantagem do Medline. Eu não enxergo desvantagem. Não é a indicação dele, né? Ele é um catéter periférico. Se a gente pensar na droga perifericamente compatível, esse perfil de droga não vai ser infundido mesmo. A desvantagem, talvez, seja o tempo de permanência. Né? Às vezes, trocar um dispositivo, porque a gente não tem ainda na literatura tempos maiores. Nossa, deu 30 dias, o paciente vai embora, ainda precisa do catéter. O catéter está ótimo, troca ou não troca. E aí vai muito do protocolo institucional, como que você vai monitorar esse paciente extra-hospitalar. Então, ainda há algumas desvantagens nesse sentido, o tempo de permanência. Perfeito. Compartilho do seu ponto de vista, achei muito interessante. Uma outra questão interessante para se discutir, acredito que esse seja um momento bem propício, é sobre a habilitação. Aqui pergunta-se se a habilitação para o PIC serve para a implantação do Medline. Se levarmos ao pé da letra o que está escrito do ponto de vista legislativo, para fazer a implantação, teríamos que ter uma habilitação técnica para, né? E nos nossos certificados vem descrito ali como curso de habilitação em PIC. Então, teoricamente, onde faríamos o casamento aí entre o que é o teórico do ponto de vista literal e legislativo versus o que é o praticado, né? Existe a resolução do COREM, como foi a primeira que eu citei, de 2009, ela foi atualizada em 2015, na qual ela respalda o profissional enfermeiro a utilizar o ultrassom para implante de dispositivos intravenosos, desde que esse profissional ele tenha uma capacitação. Então, acho que é aí que pega. Nós procuramos capacitar os insertores de PIC. Então, aquele profissional que já tem habilidade, com a exceção do PIC, que já tem habilidade, que já domina o ultrassom, a função guiada pelo ultrassom, nós capacitamos esse profissional para a instalação do Medline. Eu acredito que a gente vai ter que, como é um catéter muito novo ainda no Brasil, a gente vai ter que ter algumas modificações, normas técnicas, atualizações nos próprios cursos de capacitação e no ponto de vista de legislação também. Né? Mas se a gente partir do princípio em que a gente é habilitado para realizar funções profundas, botão anestésico, a gente não vai ter nenhuma grande mudança aí, apenas nas definições mesmo e nomenclaturas. Legal. Acho bem interessante. Acredito que teremos um caminho longo ainda a percorrer sobre esse tema, né? Tem muitas questões que ainda não temos resposta e vale muito a pena essa discussão. Uma questão que eu achei muito interessante gostaria de saber se no cenário de vocês, como vocês diferem entre o catéter periférico longo, que se já utilizaram, e o Medline. O que seria o critério de escolha? Uma vez que os dois, né, apresentam aí 30 dias de duração, em média, os dois teoricamente, são periféricos, o que faria decidir escolher entre um catéter periférico longo versus o Medline? Tempo de permanência. Os dois falam aí de 30 dias, mas se a gente pensar num catéter mais curto, de 8 a 10 centímetros, local de inserção, talvez a gente não consiga aí fazer essa manutenção por 30 dias. A gente está falando de cenários, de tecnologias muito novas ainda no Brasil, em que a gente vai ter que trabalhar muito arduamente para decidir esses fluxos entre o paciente usar e o paciente não usar. Quando a gente fala de catéteres periféricos longos, a gente não vai conseguir insertar esse dispositivo numa área tão adequada. Né? A gente não vai conseguir funcionar veias tão profundas, porque meu catéter tem 10 centímetros, meu catéter não vai ficar ancorado lá na veia e eu vou aumentar o risco de infiltração, extravasamento. Então, talvez a gente precise pensar nos tempos, nas terapias prescritas e no perfil de paciente mesmo.
É para uma hidratação, é para analgesia, eu vou ficar 4 dias com aquele dispositivo e não tenho condição de acesso venoso periférico curto. Talvez eu consiga lançar mão de um acesso periférico longo. Mas é para fazer uma antibiótico terapia prolongada, eu vou ter que fazer trocas de curativos, talvez valha a pena um catéter mais ancorado, num local mais adequado para o paciente, que possibilite que ele movimente melhor o braço, que ele consiga fazer suas atividades diárias ali de vida de uma maneira mais satisfatória. Na minha realidade, eu ainda não tenho o periférico longo, somente o periférico curto, Medline e PIC. Eu acredito também que o tempo de terapia do paciente vai influenciar muito na decisão. São 2 tecnologias, como a gente disse, muito novas, e realmente a gente ainda vai ter que estudar bastante, conhecer bastante. É preciso estar integrado sempre do planejamento terapêutico do nosso paciente, entender as características das drogas que estão sendo infundidas, por quanto tempo essas drogas serão infundidas, e aí a gente vai tomar a melhor decisão. Mas hoje, na minha realidade, eu ainda não tenho em mãos o periférico longo. Entendi sim, bem legal. Como vocês enxergam essa questão do home care na utilização aí do midline, né? A deshospitalização do paciente? Essa é uma das questões. Uma outra, a utilização como critério de desinvasão. É muito comum ouvirmos falar, principalmente em ambiente crítico, em desinvadir o paciente onde sai um CVC de curta para um PIC, né? Ou seja, 2 catéteres centrais aí. E não sei se o midline, de repente, seria o que há de mais assertivo quando falarmos em desinvasão. Se é aplicável no ambiente hospitalar e como vocês enxergam essa desinvasão pensando em deshospitalização com o midline. Eu anotei aqui, acho que são 2 perguntas em uma, né? Em relação à desinvasão, a gente precisa entender, o médico pede sim para retirar o central, a gente precisa entender qual que é a terapia intravenosa desse paciente. Se essa terapia intravenosa ela for compatível com a via periférica, maior que 5 dias, eu acho que vale a pena sim a gente migrar para o Medline. Mas esse conceito de tirar o central e pôr um PIC, às vezes você está trocando 6 por meia dúzia. Está trocando um central para o outro, você está mudando ali o sítio de inserção, né? Que pode vir a ser mais confortável para os nossos pacientes, sim. É mais fácil de cuidar para a enfermagem também. Mas você está trocando um central por outro. Em relação ao home care, o cuidado com o Medline é muito parecido com o cuidado com o PIC, né? Não difere muitas coisas, assim, é basicamente o mesmo cuidado. O que tem que estar muito atento é com os medicamentos infundidos ali. Acho que essa é a principal diferença. Então, se o paciente está saindo com um home care, um medicamento perifericamente compatível, eu acho que não tem problema nenhum, desde que ele respeite ali também o tempo de utilização do catéter. Eu vou um pouquinho além. Para mim, desinvadir é tirar. Desinvadir é tirar periférico, tirar central, é não precisar. Se eu tenho um catéter central, trocar por PIC, não, vai depender da indicação. O paciente vai ficar muito tempo com o dispositivo, ok, vamos trocar por um catéter de único volume, tirar um triplo volume, que aumenta o risco de infecção. Mas se eu tenho um catéter que eu posso manter lá por até 28 dias, que é impregnado, tem 3 dias de catéter, o paciente vai precisar de mais 4, o catéter está perto, meu sítio de inserção não tem nenhum sinal logístico, o paciente não tem nenhum sinal infeccioso, eu não acho que trocar o central por um midline seja grande benefício. A gente vai gastar mais uma vez, pôr o paciente mais um risco lá de inserção, posso ter quebra de barreira com menos de inserção. Então, eu acho que eu preciso avaliar todo o cenário. A gente precisa tirar essa ideia de que trocar o catéter central por outro dispositivo é desinvasão, né? Se eu tiver infecção de corrente sanguínea, vai ser infecção de corrente sanguínea de qualquer forma. Até mesmo tirar o catéter central, se eu ainda tenho necessidade, o paciente não tem condição de acesso venoso periférico, eu tiro aquele catéter central, multifunciono o paciente várias vezes, né? 4, 5, 6, 7, 8 vezes, não tem mais condição de acesso, e eu migro para o midline depois. Então, avaliar todas essas possibilidades e a condição do dispositivo, né? Trocar por trocar,
eu não vejo grande benefício. Certo. Aqui, ó, acho que estamos caminhando aí para o término. Muitas perguntas interessantes, a gente agradece muito as questões que foram enviadas. Hoje vocês têm algum apoio da farmácia clínica em relação à escolha do dispositivo, Vanco, TASO, algum protocolo? Vocês que criaram esse protocolo, a farmácia clínica entra nessa árvore decisória de escolha, uma vez que na atividade laboral deles, eles visitam, né, as prescrições para ver uma conciliação ali de aprazamento. Como que isso é feito hoje lá no serviço de vocês? A farmácia clínica trabalha muito com aprazamento, então, para a gente não ter interação, compatibilidade, então eles trabalham com o aprazamento das drogas, mas ainda é muito difícil a questão de característica do medicamento. Então, se é um medicamento vesicante, extremo de pH, hiperosmolar, a gente ainda não tem esse apoio, a não ser que sejam drogas extremamente conhecidas, né? Drogas ativas, ou um gluconato de cálcio com dose para cateterismo central, nutrição parenteral, e aí sim existe uma integração um pouco maior. Mas para medicamentos rotineiros, uma vancomicina, por exemplo, a farmácia clínica não vai ver se o paciente tem catéter ou não. A única coisa que é ajudada é a questão de aprazamento, para não ter interação e incompatibilidade. A minha realidade também é idêntica da Jerusa. A farmácia clínica ela avalia as prescrições dos pacientes, entendendo se existe uma interação medicamentosa ou não, mas na decisão da escolha do dispositivo intravenoso, eles não acabam não interferindo. Pelo menos até hoje eu não tive nenhuma experiência desse tipo com a farmácia clínica no hospital. Perfeito. É um tema muito interessante, sou suspeito, né? Acho que nós, em comum aqui, temos alguma afinidade com esse tema, mero acaso da vida, mero acaso feliz. Adoraríamos ficar aqui conversando sobre isso até altas horas, literalmente altas horas. Mas eu acredito que seja o momento de caminharmos para um término. Ficou muito claro a explicação de vocês, muitas perguntas puderam ser esclarecidas aqui. Eu fiquei muito, muito feliz, o time Mocati muito contente com tudo que vocês contribuíram para esse momento histórico aí do Midline no Brasil. Eu gostaria de chamar para as considerações finais, caso vocês tenham alguma coisa para relatar. Acho que é um momento bem importante e oportuno para isso. Responderemos as perguntas que porventura chegarem no nosso e-mail, contato, telefone, para que vocês consigam ter acesso a um acervo maior e uma resposta mais completa, caso julguem necessário, tá bom? Ronald, alguma coisa, alguma consideração? Jerusa? Eu acho que foi uma grande oportunidade para a gente discutir um tema tão novo, uma tecnologia tão nova. Eu acho que isso vai abrir portas para a gente ter mais discussões futuras. Estou super à disposição, meu e-mail está aí. Estou super à disposição para a gente continuar conversando por e-mail. Quem tiver interesse em saber de nossos resultados, ajudar no processo decisório aí da sua instituição. Estou super à disposição. Eu também, eu quero agradecer ao Mocati, agradecer a Jerusa por essa parceria. Também estou muito feliz de poder participar desse momento, dessa inovação. Estou à disposição para discutir, caso tenham interesse, podem entrar em contato através do e-mail. Gostaria de deixar aqui já um abraço para o grupo de catéter e terapia infusional do AC Camargo Cancer Center e também para o nosso grupo do WhatsApp. Nossa, que grupaço! Galera do Brasil inteiro, aí o pessoal ficou em peso aqui na live. Um abraço a todos vocês. E é um grupo que a gente compartilha muita informação, é sempre um ajudando o outro, e isso é muito bacana, e é o Brasil todo. E aqueles enfermeiros que trabalham com terapia infusional e não fazem parte, quiser fazer parte, manda um e-mail para a gente, entre em contato, que a gente inclui lá para elevar ainda mais as discussões do nosso grupo. É isso aí. Aquele grupão vale muito. Eu acho que cada vez mais a gente precisa incentivar para a gente falar a mesma linguagem, para a gente garantir segurança para o paciente. Essa é o objetivo maior.
Legal mesmo. Mais uma vez, obrigado, parabéns, e gostaríamos de deixar o nosso abraço a todos. E até uma próxima, estaremos aqui com vocês.